Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os novos padrões de relacionamentos e sexualidade. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje vamos falar sobre os novos padrões de relacionamentos e também sexualidade. Deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas. Tainara Moraes, que é a nossa social media, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Tá animada para o papo de hoje? Tô animada, vamos ver. Mal Croce, que é a nossa tricoteira taróloga, seja bem-vinda. Muito obrigada, tô animadíssima, já estava até conversando ali, né? Quando que Mal Croce não está conversando? Não, na verdade, aqui a gente fala, ó, Má, vamos começar. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Nossa tricoteira expert, nossa médica, dermatologista, a doutora Roseli Andrade, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. E a nossa convidada de hoje, eu tenho o prazer de falar, porque ela já foi no Tricotar, na outra emissora, ela já foi no evento presencial, ela é uma mulher incrível e que fala de um tema que às vezes a gente ainda acha que é tabu, e principalmente para nós mulheres, né? Natália Zenkiewicz é jornalista, psicanalista, educadora social e co-apresentadora do Preliminares Podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada a vocês também pela acolhida aqui nesse cenário que eu ainda não conhecia. É um prazer sempre falar sobre esse assunto e obrigada pela generosidade também dessa abertura. É um prazer ter você aqui. Antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para você, apesar de já ter participado do Tricotar, mas contar um pouquinho da tua história, do teu trabalho, e porque eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala de sexualidade feminina, né? Todo mundo quer saber como é que eu vim parar aqui, né? Como é que eu vim ganhar vida com sexo? Aí todo mundo fica, como que é isso, né? Bom, a minha primeira formação, a minha graduação em jornalismo, então eu trabalhei mais de uma década nas redações ali tradicionais, era repórter da revista Época, e foi num momento ali em que começou uma coisa que eu nem sei se vocês sabem o que é hoje, que chama blog, era bem na moda. E aí falaram o seguinte, olha, a gente tem uma busca muito grande aqui, um volume grande de pesquisa sobre sexualidade, e a gente quer fazer um blog sobre sexualidade. Eu virei editora também desse blog, do Sexpedia na época, que era a teoria da prática, e fui percebendo que havia uma audiência, uma demanda muito grande por informação de qualidade, embasada, que não fosse aquela coisa da pessoa que faz sexo e acha que a sexualidade se restringe ao ato sexual, que é algo muito mais a ver com a nossa identidade mesmo, a forma como a gente se posiciona na vida, o nosso protagonismo ou não, enfim. Fui fazer uma pós-graduação em educação sexual, e aí, a partir disso, eu também comecei a dar aulas eu dou aula, hoje são 3, a Unifesp não mais, aula de sexualidade para médicos, psicólogos e outros profissionais da saúde, trazendo a ideia de que a gente pensar numa avaliação de sexualidade, não é só a gente ir num ginecologista ver se tem um corrimento, se tem uma dor, não, que a gente está falando de prazer, né? E que o quanto hoje, que bom que hoje a gente já sabe disso, que tanto os aspectos da nossa vida cotidiana, no trabalho, a relação com os filhos, com a parceria, etc., vão impactar o sexo, quanto as minhas frustrações sexuais vão impactar a minha vida profissional, a minha relação familiar, parará. Então, essa integração, né? E aí, por que eu entendi que a sexualidade é muito mais do que o ato sexual, além da pós-graduação, eu fui fazer uma formação em psicanálise, porque eu entendi que tem muito a ver com as nossas relações e aprendizados da infância, enfim.
Então, eu tenho um podcast, que é o Preliminares Podcast, junto com a ginecologista e sexóloga Carolina Brogini, que é chefe do ambulatório da Unifesp de sexualidade. E aí, para além disso, eu também sou diretora de comunicação de uma empresa, porque eu sou palestrante corporativa para questões de gênero e diversidade sexual. Eu conheço muito o seu trabalho, eu sou suspeita porque eu sou fã. E eu queria deixar muito, muito aberto hoje aqui, gente, mais do que normalmente, para que a gente traga realmente as nossas visões, né? Eu acho que nós temos idades um pouco diferentes aqui, e eu acho muito importante, todas as vezes que eu posso, eu trago esse tema aqui para o podcast, principalmente para a gente falar sobre sexualidade feminina, mas eu quero falar sobre comportamento. Porque eu acho que a gente está numa transição, né? Eu acho que eu vindo de uma geração que não tinha nada de aplicativos, para agora um momento que a gente praticamente só se relaciona se você tiver algum tipo de aplicativo. Como é que vocês enxergam isso? Antes da Natália. Doutora Roseli, vamos começar. Excelente pergunta. Vamos lá. E é difícil para mim, viu? Vamos lá. Vamos lá. Diga, faça a pergunta. Eu queria entender como que você enxerga isso. Doutora Roseli é casada e você sente essa transição ou não? Tá tudo normal porque você também tá casada e não tá nesse Não, mundo? Eu estou no meu 5º casamento. Uhum. E do 4º para o 5º, eu tive a transição dos aplicativos. Ok. Né? Eu tô com 52 anos, então uma geração que não era do aplicativo. Exatamente. E que do 4º casamento para o 5º entrei no aplicativo. Eu achei extremamente interessante. É mesmo? Eu achei ótimo. Uma paciente me deu todas as dicas de qual era o aplicativo. Já selecionava porque tinha uma mensalidade. E aí eu brincava assim com a minha mãe. Mãe, hoje eu vou sair com o cara do aplicativo. Só que a minha mãe, meu Deus, mas o aplicativo é caro. Ou ele colocou o dinheiro todo que ele tinha lá para me dar o golpe, ou então é um cara bacana e tá tudo bem. Quem vai te dar bem sou eu. Doutora Roseli, obrigada pela sua contribuição, que eu jamais imaginei que você... Jamais! Essa cara de riqueza. Você vê que tem estratégia do app. Mas tem que ter qual é o aplicativo que você vai buscar, qual é o perfil. E aí você tem que ficar esperta, né? Vai fazendo uma investigação, e aí vai sem carro, porque você quer saber qual é o carro da pessoa, e aí o que está acontecendo, qual que é a profissão, e tem estratégia. Este programa, ou nós seremos canceladas, ou nós... Não, eu vou precisar conversar com você depois. Não, eu também, vai. Porque a gente já tem com quem sentar e conversar. Não entendeu? só assim, Não, tem sabe que ter, por quê? se entrar no jogo, você tem que ter E eu orientação não pro tenho jogo. aplicativo, não Eu tive também coragem não. ainda de ter aplicativo. Por qual motivo? Posso perguntar? Você não tem coragem do quê? Eu não sei dizer. Eu acho que aquilo ali, eu falo, ai, parece que vai estar todo mundo lá me olhando. Mas, ok, e aí? Então, e agora? Que eu acho estranho, eu acho extremamente... Mas aqui tá todo mundo te olhando. Eu sei, mas não é pra me relacionar. Sabe por quê? Que eu Henrique, entendo. Cartas para Olha, Julieta, eu cartas para ajudo, Vanessa. eu ajudo na seleção. Vamos lá, as táticas da Não, seleção. esse programa a gente vai. Não sei o que será, tá? Vai, fale. Que não é esse teu receio. Né, Gente, que não um é pra falar receio, sobre isso. Não vem por conta da estereotipagem do cardápio, porque as Pode pessoas ser. pegam o app Pode ser. e muitas falam, eu sinto que é um cardápio humano, eu tô ali escolhendo pessoas e Pode tal. ser. Então, de fato, mas algumas pessoas têm uma visão meio negativa. Eu sou suspeita porque eu casei conhecendo o meu marido. Aplicativo? Pode falar o Ótimo, nome? olha quantas Do app, histórias. do Tinder. Casamento de Eu conheci o meu marido no conheço muitas Tinder, pessoas. nós estamos juntos há 6 anos, vai fazer 6 anos. E assim, óbvio que a minha intenção no app, na época, não era casar e eu já tinha desistido de arrumar namorado. Porque, de fato, há 6 anos atrás, o Tinder era praticamente um cardápio humano. Você saía com as pessoas que você gostaria, uma por dia, enfim, de acordo com a sua disponibilidade. Então, realmente eu escolhi meu marido como um cardápio. Eu olhei, será que é? E aí acabou. Se você tiver numa boate, você vai escolher assim. Exatamente. Se você tiver num shopping, você vai escolher assim. E aí nós ficamos Acho conversando que é bobeira mesmo. num curto tempo, assim, coisa de uns 2 dias, porque eu sou Ares, né?
Eu precisava ver se era tudo verdade, conversar e tal. E foi tudo muito rápido. Doutora, né? Não houve pedido de namoro, não houve pedido de casamento. A nossa vida ela foi se desenhando sozinha. Nós estávamos disponíveis. Então, hoje, como taróloga, o que eu falo? Os relacionamentos, eles não são sobre os opostos, são sobre os dispostos. Então, se você está disponível e tem um objetivo, eu acho que você tem que se unir com uma pessoa que está disponível e tem um objetivo parecido. E assim, são duas vidas caminhando juntas. Eu acredito que é meio que por aí. Mas perde esse medo, é mais legal. Antes da gente ouvir a especialista, Tainara, tudo tranquilo? Eu tô solteira há mais ou menos 1 ano. E aí eu tinha esse preconceito mesmo, né? Do aplicativo, eu também não tinha aplicativo. Aí uma das minhas metas para esse ano foi, pelo menos, fazer um aplicativo para eu ver o que ia acontecer. Baixei, só que assim, não sei se era que no seu tempo as pessoas estavam mais dispostas ali no aplicativo, porque você tá ali no aplicativo, aí a gente que é mulher que tem que chamar a pessoa, porque ninguém se chama, aí é uma coisa meio estranha, uma coisa que não vai, aí fica nisso, entendeu? Tanto que aí ele tá lá estacionado, coitado, meu aplicativo, porque eu nunca mais, né, nem quis ter a vontade de abrir. Só que aí uma coisa, eu também só tive a coragem de abrir porque eu vi uma pessoa falando, que eu também tinha, né, esse medo mesmo de estar ali totalmente disponível, não sei, isso do cardápio, porque ela falou, é o único lugar que as pessoas estão de fato ali para se relacionar. Porque eu tinha muito como... Então, mas se relacionar assim, de querer pensar em ter algo com alguém. Porque o meu Tinder sempre foi o Instagram, né? É um lugar ali que você tá tranquila pra conversar com alguém. Só que nem sempre, porque você não sabe se a pessoa realmente está disposta ali. E nos aplicativos você tem certeza que a pessoa está disposta. Se é casual, se não é casual, se a pessoa quer alguma coisa séria, isso é depois, né? A página 2. Mas elas estão ali para querer algo em comum. Então, quando eu olhei por esse olhar, eu falei, então, tranquilo, né, vale a pena baixar. Mas não saí com ninguém também, doutora Roseli, me ajude. Vamos lá, porque não tem encontros de Tinder. Vamos lá, a primeira coisa que eu acho importante a gente refletir sobre essa mudança da forma como a gente conhece as pessoas e se relaciona. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita nos Estados Unidos, que até os anos entre 60 e 70, 1960 e 70, as pessoas se casavam com alguém que elas conheceram num raio de 3 quilômetros a partir da sua residência. Ou seja, eu conhecia as pessoas que iam na mesma academia, que iam à mesma padaria. Então, as relações, elas eram menos diversas, porque eram pessoas muito parecidas. Isso foi mudando completamente. Hoje, o número 1, o primeiro lugar, né, da ferramenta pela qual as pessoas se conhecem e começam a se relacionar são os aplicativos e as redes sociais, em primeiro lugar, o Instagram. Então, o que acontece com isso? A gente passa a ter relações mais diversas, interculturais, ou seja, pessoas de bairros e referências completamente diferentes, né? Isso é um dos interraciais. Então, antes a gente ficava ali naquele clubinho, todo mundo que estudou nessa mesma faculdade, todo mundo que vai no mesmo clube, né? E isso vai diversificando. Então, isso é uma coisa, é fato, não vai mudar. Acho que é uma coisa que veio junto com a tecnologia, mudou a forma como a gente se relaciona, ponto final. Ponto final. Segunda coisa, inicialmente, 10 anos atrás, acho que até uns 10 anos atrás, que foi quando lançou o Tinder, a intenção e a forma como as pessoas usavam o aplicativo era muito diferente do que é hoje. Tá? Já tô por fora então, aqui. assim, em Já primeiro não posso lugar, ficar solteira. lá no início, as pessoas elas ainda estavam no Tinder muito mais para arrumar, era quase que uma nova versão daquele par perfeito, tinha muito mais a ver com o intuito de se relacionar. E depois, aos poucos, foi virando uma coisa de um sexo casual. E aqui eu não tô falando com nenhum julgamento, eu tô apenas dizendo que o modo como a gente passou a se comportar foi diferente. A partir disso também, as pessoas foram se dando conta de como muito mais gente foi entrando nos aplicativos, você vai tendo uma ideia de que você tem uma oferta muito maior. Então, se antes eu tinha ali, talvez, umas 5 pessoas que eu poderia flertar ali no trabalho, na academia, agora eu tenho um mundo infinito. E a gente passa a ser cada vez mais criterioso e exigente na escolha dos nossos parceiros. Então, se o fulano apareceu com uma foto de um All-Star e você não gosta de All-Star, ele está eliminado. Ponto. Você já tem muitos indícios. Você vai ficando cada vez mais criterioso. E por que a gente passa pro lado rapidinho e ignora essa pessoa? Porque eu sei que tem mais 3 mil ali. Sim. Se eu soubesse que ali só vai ter esse mais 2, eu volto e falo, All-Star a gente muda, eu compro outro tênis pra ele.
Então a gente começou a ficar, de uma certa forma, entre muitas aspas, o que eu vou dizer, mimado também. Porque a gente passou a ter um índice de exigência muito grande, né? Para além disso, o receio das pessoas em relação ao uso do aplicativo que não acontecia no início, Tinder, Bumble, Happn, era o seguinte: naquela época do início, as pessoas não tomavam golpe e não tinha abuso, violência por meio do aplicativo. Hoje tem golpes, etc. O golpista do Tinder, né? Golpista Na do série Tinder e mostra bastante etc. isso. Então, o que eu digo? O problema nunca é a ferramenta. O problema é o É a uso que forma. nós fazemos dela. Você está indo para o Tinder ou para qualquer outro aplicativo, qual é a sua expectativa? Primeira coisa. O que você quer lá? Se você não tiver isso claro para você, a chance de você se dar mal é grande. 2, você está comunicando muito bem a tua que você expectativa? quer, Ou você está dizendo que você quer ter um relacionamento amoroso, quer casar e ter 5 filhos, mas as fotos e o conteúdo do teu texto ali estão dando a entender que você só quer uma rapidinha? Não sei. Isso está claro para o outro? Além de estar claro para você, está claro para o outro? Depois, o que você tá... Além disso, a gente ainda tem que aprender. É a comunicação, mas é a comunicar sua que você- comunicação. Mas pensa só, mesmo num flerte entre colegas de trabalho, nessa época pré-aplicativos, se você também não deixa claro o que você quer, o que você está buscando ali, e essa mensagem é mal interpretada por um ruído ou uma omissão na comunicação, vocês se desencontram. Você está se fazendo de difícil para ele te valorizar e ele está olhando esse seu difícil como se você não tivesse nem aí. Ele vai... Então, assim, tudo tá ali na comunicação. Então, eu acho que a grande questão... E outra coisa que eu acho muito interessante, né? Na classe média, média alta, não é mais aplicativo. Não tá mais nesse lugar do aplicativo. Tá no Instagram, né? Então, o que é se relacionar hoje e chavecar alguém? É mandar um foguinho. E a gente começou a se contentar com migalhas de interações E sociais. corações, uma coisa, isso. coração. Ô, Ô, Vanessa, e tem corações que as cores têm significados. Aham. Isso eu não sabia, não. Aí eu Tem. também não sei. Tem. O laranja por exemplo, você comenta na foto de um amigo que tem namorada, algo do tipo, você comenta corações laranjas, porque é um coração de amizade. O vermelhinho, o rosinha é diferente. Eu só aprendi isso com amigas que são solteiras e conversam muito com pessoas. E eu não sabia. Uma vez, teve uma pessoa que comentou coração. Eu sou casada, comentou coração laranja na minha foto. E eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, se meu marido vê o que eu estou comunicando para essa pessoa, né? Então, eu me preocupei sobre o que essa pessoa entendeu. Mas o laranja era amizade. Aí amigas minhas falaram, eu falei, sério? E se você procurar no Google, tem o significado das cores do coraçãozinho. Então, e é algo que eu acredito É a que linguagem, né, que é utilizada. a lá linguagem que tá chegando com a galera mais nova. Eu tenho 35. O foguinho é até entendível, mas e a cor do coração? E pensa assim, a gente foi reduzindo tanto as nossas relações que além de eu dizer que eu tô interessada em você apenas mandando o foguinho, mas eu não puxo a conversa, eu não vou para essa conversa, para essa relação. Além disso, eu também não termino uma relação que não começou, o ghosting. Eu desapareço, porque se no início dessa relação eu nem pontuei que eu quero você... Porque qual que é o perigo de eu pontuar, eu quero você, Vanessa? Eu tô exposto à rejeição. Se eu só dou uma de sem querer um foguinho, qualquer coisa, se você me rejeitar, eu falo, também não investi nada. Só foi um Foi foguinho. só um foguinho. E a gente ficou nessa superficialidade das relações. Né? Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim. Até a gente vai falar, acho que deixa pro segundo bloco, sobre a questão dos amores líquidos, né? É muita superficialidade, gente. Van, muito- 70% hoje das mensagens que se trocam dentro dos aplicativos são feitas por chat GPT. E Não as é pessoas possível. não estão respondendo. E é por isso que você tem um índice alto de matches, mas de encontros reais é um número pífio. Porque a pessoa percebe que se ela for lá... Eu estava conversando, inclusive, com a doutora antes de entrar. Eu falei, nós nos acostumamos com filtros nas imagens, né? E aí, como é que eu vou para um encontro em que aquela imagem que eu passei para o outro não é a minha, porque é um filtro? Aquela resposta que eu dei não sou eu ao chat GPT? E aí as pessoas não vão para os dates, né? Quer dizer, o encontro real não acontece porque eu tenho medo de ser desmascarado. E vai ser, né? E vai ser. Porque não tem Porque criou um alternativa. personagem, Sim. né? Sim. É um personagem.
Eu confesso que tudo isso para mim é muito complicado. Eu não, assim, eu lido com essa numa boa, tento entender, mas eu acho muito complicado. O cara que é casado que vai lá e manda coraçãozinho na sua foto. Eu sou muito, eu acho que eu tô não tô certa nesse mundo aqui não. Vamos para um break, a gente já volta com mais Tricotar. E antes da gente voltar com o nosso Tricotar de hoje, confere aqui comigo o nosso Perguntou, Tricotou. Começando então o nosso quadro Perguntou, Tricotou. Agora você pode mandar sua perguntinha lá nas redes sociais que a gente vai responder aqui com o meu time de tricoteiras. Começando então com Má Croce, a nossa taróloga. Má, como que funciona a energia das cartas? Quem lê pode influenciar no resultado? Quem mandou foi a Dani Cotovil. Totalmente, Dani. O que acontece? A nossa verdade, ela é diferente da verdade da pessoa que nós estamos atendendo. Então é importante estarmos despidas de julgamento, das nossas próprias verdades, da nossa própria realidade, entender a realidade do outro. Isso é um pouquinho complicado quando a gente fala de fidelidade, relacionamentos extraconjugais. Então isso acaba sim afetando o jogo. Se a pessoa que está lendo, o oraculista, ele enxerga de uma forma negativa a situação, isso pode sim alterar a leitura. Agora para a nossa social media Tainara Moraes, quem mandou foi a Marcela Campos. Tainara, postar todos os dias é necessário mesmo? Ou a qualidade do conteúdo importa mais? Essa eu quero ver. Marcela, a qualidade, a constância ali, ela importa muito, mas a qualidade, ela é muito mais importante. E a qualidade não precisa ser necessariamente você aparecer todas as vezes. Então você pode usar conteúdos repostados, o que você já fez, onde você já foi, usar o famoso TBT na quinta-feira. Então aproveite, mas sempre pense na qualidade, muito melhor do que a quantidade. Olha só, agora para a nossa doutora dermatologista Roseli Andrade, quem mandou foi a Marielle Brites. Poros muito abertos e pele oleosa. Alguma dica, tratamento, procedimento? Poros dilatados e pele oleosa, geralmente em mulheres, né? Também em homens, mas mulheres mais jovens. Então a gente tem tanto tratamento com peelings como tratamento com laser. E uma dica, evite ficar lavando essa pele toda hora. Então lava de manhã e lava de noite. Durante o dia, só seca com um papelzinho se tiver muito oleoso, porque senão você vai ter um rebote. A pele entende que está faltando hidratação e aumenta a oleosidade. É isso, Perguntou, Tricotou, é a sua participação aqui no Tricotar. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre os novos padrões de relacionamento, os aplicativos, é muita novidade que a gente tem para falar aqui, mas a gente saiu do primeiro bloco falando sobre essa questão da sensação dos amores líquidos, que hoje é tudo muito superficial. Quem concorda e quem discorda? Eu concordo, tá, gente? É uma superficialidade tremenda nas pessoas que, pra mim, não dá. Eu não julgo. Quem quer superficial, quem quer, tudo bem, mas pra mim, não. Com vocês, quem quer falar? Eu concordo pelas minhas experiências com as pessoas que eu atendo. Eu sou casada, mas eu ouço histórias diariamente, como eu sou taróloga, sobre a busca do amor. Eu conheci uma pessoa agora, quero saber se... Hoje eu atendi. Quero saber se ele vai ser o pai dos meus filhos, se eu vou casar com ele. Aí eu sempre pergunto, mas há quanto tempo que essa relação está acontecendo? Aí eu conheci agora que a espiritualidade estava me prometendo uma pessoa boa. Aí eu respiro fundo e trago ali uma conversa baseada até mesmo no jogo. Então, o que o jogo já apresenta de inicial? Que é uma coisa muito crua, passageira, o sentimento ainda está surgindo, ainda está aparecendo. O que eu consigo constatar no jogo são as intenções do outro. Então isso já facilita, você entendendo a intenção do outro dentro do tarô, você sabe como você se comporta ou se aquilo está de acordo com o seu objetivo. Mas de fato, amores líquidos, ghosts, então,
Muitos, né? Muitos ghosts, infelizmente, porque aí gera uma frustração, gera um trauma, e aí é o sangue que é derramado em cima de uma ferida, entendeu? E assim isso vai dando sequência, são ciclos que não são finalizados. Então tudo isso vem mediante uma conversa e eu indico para psicanálise, psicólogo, porque o baralho ele não substitui nenhum tipo de tratamento ou acompanhamento. Perfeito. E você, Thay? Eu acho que eu vou mais pela linha de paixões líquidas, mas eu acho que o amor não tanto. Porque quando tem muita diferença, né, do amor e da paixão. Sim. É que eu acho que hoje as pessoas, e até me coloco nisso, a gente quer muito ali a efusão do sentimento rápido, a dopamina, de nossa, falei com a pessoa, a gente saiu, e é isso, e ainda. Aí você consegue tudo isso, e depois você fala, tá, foi. Porque você conseguiu tudo aquilo muito rápido assim, então você já não dá mais a chance de ser impressionada, da pessoa, né, te querer ali e lutar um pouquinho com você. Isso não tem nada a ver com o jogo, não tem, né, não é essa questão, mas você não tem mais esse interesse do caminho, sabe? Que você tinha antigamente mesmo isso, né? Antigamente você tinha que pedir a mão de namoro pra pessoa, pro pai. Antigamente tinha todos os rituais ali a serem seguidos até se consolidar em alguma coisa. Então hoje, como a gente tem isso de ser tudo muito fácil, esse fácil acaba se comprometendo. Então eu acredito mais nas paixões líquidas, que sim, são essas que vão pelo ralo, mas os amores verdadeiros, né, acho que ele dá uma segurada mais ali. E até já trazendo para o próximo tema, essa questão que ela falou, é muita liberdade. Tudo bem, é muita liberdade, cada um pode fazer o que quiser e deve fazer o que quiser, mas também você tem que ter a responsabilidade afetiva com o outro. E eu não vejo isso. De repente eu não quero mais, tudo bem, você segue sua vida aí. Às vezes não tem nem a capacidade de ir lá e conversar. Isso, né? Muitas amigas, às vezes pelo próprio WhatsApp, assim. Não tem a capacidade de chegar e conversar e falar pessoalmente. E o sentimento do outro? É porque foi tão rápido e tão simples e tão muitas vezes asséptico conseguir essa relação que eu também não tenho tanta culpa na hora que eu quero me desvencilhar dela, né? Então, assim, o que eu vejo muito dessa relação dos amores líquidos, exatamente com o que você trouxe, é que, assim, pensa, se a gente for olhar 30 anos atrás, eu tenho 38 anos, 30 anos atrás, você queria ver um filme diferente, você ia no cinema e você tem ali algumas opções, né? Você tem umas 6 opções em cartaz aqui em Santos, né? Você tinha 1, 2 cinemas e tal. Beleza, agora você tem 1 bilhão de opções e não sei quantos streamings, né? Sobre qualquer categoria específica. Você chegava num restaurante, você entrava no restaurante, sentava, olhava o cardápio. Se não tinha ali nenhuma opção que você gostava, normalmente você não ia levantar e procurar outro restaurante. Você ia falar, tá, então deixa eu ver o menos pior que tem aqui. Agora você vai lá no aplicativo de comida e você vai exatamente no tipo de comida que você quer. A gente foi se acostumando a, assim, ter um desejo, um clique, ele aparece. Eu tenho uma vontade, um clique, ele aparece. Com tudo, né? Isso cria o quê, gente? Vamos pensar numa criança. Mamãe, eu quero isso. Se eu dou pra ela... Mimada. Nós ficamos mimados nas relações. Nós estamos mimados. E isso eu queria trazer, que não é só Bauman, que foi aí quem pontuou esse nome de amores líquidos. Hoje a gente nem fala mais amores líquidos, a gente fala em uma sociedade líquida. Porque o trabalho que antes era um trabalho para durar, para eu passar num concurso, para eu ficar 50 anos no mesmo emprego, isso era um sinônimo de bem-sucedido na vida, não significa nada para a geração atual. A geração atual não quer ficar num trabalho por 50 anos e ter um cargo. Eu não quero ser chefe, eu me recuso a ser chefe. Então, toda a nossa percepção de sociedade em todas as relações mudou, né? E aí eu acho que sempre a gente vai priorizar, a gente deveria olhar para o que você trouxe, que é a nossa responsabilidade. Quais são os meus valores? Ou seja, não é porque hoje eu tenho muito mais opções de transar, ou de amar, ou de casar com quem eu quiser, que isso isso não me implica, né, de ter a responsabilidade pelo ser humano que está ali. Não importa se eu tenho 1000 opções ou 2 opções. Isso vai dizer muito sobre mim, sobre como é que eu quero lidar com esse, aspas, cardápio que hoje eu tenho à disposição, com esse clique que eu tenho à disposição. Então, eu acho que tá muito mais ligado aos valores, assim, sabe? E eu acho que é a mesma coisa em relação a essa liberdade, né? A liberdade, se a gente for falar também da sexualidade feminina,
Eu posso olhar por um lado que, assim, incrível, maravilhoso que hoje uma mulher pode ser desejante e não só querer ser desejada. Então eu me visto, antigamente a gente se vestia pra ir muito mais pra balada porque eu quero que o outro me ache gostosa, né? E hoje a gente vê muito mais um assim, dane-se se o outro não vai me achar gostosa, eu tô me achando gata, sou eu que desejo, eu saio do lugar de coadjuvante e viro protagonista dessa sexualidade, né? Então assim, pra mim o problema não é a mulher transar com 10 caras diferentes numa semana, é legal, você transou porque o outro quis, ou você estava ciente dos seus desejos e você foi atrás pra realizar. Então assim, vai depender muito de o que é a intenção, a expectativa. Eu acho que as pessoas estão muito confusas e não se posicionam com aquilo que ela quer. Então, assim, a mulher que quer transar com 10 na semana, ok. Depois não vem chorar pra mim, que sou amiga dela, dizendo que ninguém te quer, que o outro não te ligou no outro dia. Então, a sua imagem, o seu discurso e o seu junto com ele. O que você está demonstrando? Não, mas eu quero demonstrar que eu não ligo. Então, o cara não vai ligar para você. Então, fica um conflito. Para mim, tem um monte de chave bacana e um monte de fechadura bacana, só que não está encaixando. Por quê? Ai, mas eu não vou falar isso porque que o outro vai pensar. Meu amor, você não está querendo negócio? Fala a verdade. Olha, eu quero sair com você hoje, mas eu não quero nada amanhã. Mas eu não tô falando isso pra, olha, que eu não quero que ele pense que eu quero. Não, se eu quiser, eu vou falar, olha, eu quero, eu tenho filhos, eu não sei. Pensa bem e me liga depois. Eu acho, gente, que a gente hoje tem como ter autonomia disso. Esse Mas é o lugar da mulher protagonista. As pessoas não têm. Mas as pessoas têm vergonha. Então, porque se eu falar pra ele que eu quero, o que ele vai pensar de mim? Amiga, ele não vai pensar nada, porque o óbvio precisa ser dito. Então, se você sabe o que você quer, pega o que você quer, veste do jeito que condiz e vai. O resto, bem, é consequência. Aí fica nisso, mas e se eu me expor? O que vão pensar de mim? Se perguntarem, Van, você tá no aplicativo? Está, eu estou querendo um namoro sério. Ok, e tá tudo bem. Eu falo que eu acho incrível o que a gente conquistou enquanto liberdade, mas eu me dou a liberdade de não querer um relacionamento casual. Exato. Eu me dou essa liberdade. E falar isso às vezes pro outro é chocante, gente. Mas Em tem que gente que mundo você fala vive? pra não pensar que mas é o que ela quer. Mas aí ela comunica o quê? Errado. Então essa falta de comunicação, por essa mulher pensar e se preocupar muito com o que o outro vai falar, ou ela não quer demonstrar que ela tá interessada, mas ela tava. No outro ela demonstra que ela tá, mas ela não. Como assim? Primeiro, o que você quer? Então, vamos lá. É isso aí. Mas as pessoas não falam. E eu acho que é um pouco como a gente fala hoje, né? Tá muito em pauta. Não monogamia, relacionamento aberto. E aí, por exemplo, se você é solteira, né, e vai entrar numa nova relação, e você fala, cara, eu quero uma relação caretinha, monogâmica, né, assim, vai ser só a gente realmente. Tem muita gente que hoje se sente constrangido de dizer isso, porque se sente ultrapassado. E assim, eu acho que o mais importante é isso que a doutora falou, você tem a segurança do que é que você quer. Sentido, exatamente. O que é que você quer. Se o outro não combina... Porque senão você não tem relações autênticas. Sejam elas relações casuais ou casamentos. Você não tem relações autênticas. Eu tô aqui performando pro outro, né? Porque eu quero que ele me valide. Eu quero que ele diga que eu tenho valor. E aí, assim, não vai trazer essa fechadura. Não casa com a cadeado. E eu ouço muito isso também, de mulheres falando, poxa, mas... os homens estão complicados. E eu ouço dos homens também falando, as mulheres estão complicadas. Então, cadê esse povo todo descomplicado que não se encontra? Né? E deixar essa... Desculpa, você ia falar? Acho que a Maria... Pode falar. Deixar... Quando a doutora... Vocês estavam falando assim, eu sei o que eu quero. Eu sempre falo ao contrário para quem eu atendo. Quando você enxerga o que você não quer, o que você não aceita, você descobre o que você quer e o que você gosta. Porque muitas vezes nós não sabemos o que gostamos, inclusive fisicamente, baseado no sexo. Por quê? Porque eu tenho 35. Ali, anos 90, a mulher cedia para o homem. Então, o homem sentia prazer. Se ela estava sentindo prazer, não é uma coisa visual, né? Que é o que as pessoas argumentam. Então, eu acho que isso também se transformou muito. Eu acho que hoje as mulheres, elas se tornaram autônomas relacionadas aos seus prazeres. De carne mesmo, não só emocionais. Então, assim...
é isso, vou me manter aqui, não é? E eu vejo pessoas se dedicando emocionalmente a situações por conta do prazer da carne. Aí eu queria até falar um pouquinho sobre isso, a emoção e o sexo. Ele tem ligação obrigatoriamente ou não? A pessoa ela tem essa responsabilidade, como a Van falou, da responsabilidade afetiva, de fato. Mas é só um sexo casual. Eu tenho que ter uma responsabilidade afetiva, emocional com essa pessoa? Não, eu acho, É que, isso eu que acho eu- que tem que estar muito claro o que os dois querem. Uhum. Se os dois estiverem ali para ali, tá tudo bem. Agora, se eu já pontuo que eu não quero aquilo e o outro me induz, aí é sacanagem. Sim, Entendeu? não tá respeitando o consentimento, né? Não tá respeitando o Vai. combinado. Hoje Não, tá eu todo ia- mundo querendo falar. Não, que eu ia falar exatamente isso da comunicação clara, né? Porque quando a gente comunica, você já filtra a pessoa. Porque também, às vezes, a gente fica batendo nessa tecla que não faz sentido. Se você já comunicou o que você quer, e se a pessoa continua ali, né, sendo o estereótipo da pessoa que você não quer, por que você continua ali se você sabe que você não quer aquilo? Então, a gente acaba tendo muitas frustrações em relacionamento, e aí para, né, nessa frase de não tem mais homem certo, não existe mulher certa, não existe ninguém que preste, porque a gente também só procura, a gente não, né, num contexto geral, só procura aquilo que a gente fala que quer, só que quando chega na situação, você faz totalmente o oposto daquilo que você prega. Tem uma coisa cultural também de a mulher, e isso eu me lembro assim, de tempo da minha avó, bisavó, a mulher como salvadora desse homem. Ou seja, esse Aham. cara, ele é um galinha, Só que né? eu vou salvar ele. Mas o Eu meu vou ser valor, diferente. o meu Isso, valor se dará a Aham. partir do momento que eu mudar o comportamento desse homem, essa mulher salvadora. Sim. E aí é essa mulher que vai passar por cima dos seus limites, que não consegue dizer não, né? Que não é responsabilidade dela. E ela fica investindo ali nessa mudança, né? Que não vai acontecer, que não vai se concretizar. Porque a gente não muda ninguém, a pessoa Sim. só muda se ela E quiser uma mudar. coisa que eu vejo bastante em relação a isso é a mulher também que quer ser a mãe do cara. Também. E você se coloca numa posição totalmente diferente, né, que é a sua, que é de estar ali como mulher, como esposa, como namorada, e você quer ser a mãe da pessoa pra salvar ela, só que não, você não é a mãe, você não vai salvar ninguém. Até responsabilidade afetiva. Você tem controle na sua responsabilidade afetiva com o outro, você não pode controlar o que ela vai ter com você. E aí, Não, e vou aqui Tem que agora deixar- entrar um deixar pouco em isso sexualidade, que é assim, a gente não tem tesão, né, pra transar com a mãe. Então, se você se comporta como mãe do seu marido. Uau! Ó, ela entrou na sexualidade, mas a gente tá chegando no final, gente. Natália vai ter que voltar Vai pra ter que gente falar voltar. sobre sexualidade. A gente vai pros agradecimentos e a gente já volta. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaços, tudo o que você precisa para realizar o seu evento. Alhambra Móveis e Caioa, que são duas empresas super consolidadas aqui na Baixada Santista, responsáveis pela ambientação do nosso cenário. E Clínica Mitra, que cuida da minha saúde e é referência em terapias injetáveis e hormonais. E agradecer também aos nossos parceiros, Giovana Leite, que cuida da minha produção, cabelo, maquiagem. Você quer fazer uma produção, desde eventos sociais até noivas com exclusividade? Atende um espaço lindo aqui em Santos também. E a Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, também está com um espaço super completo para você gravar seus conteúdos, podcast, fazer até um programa lá. Claro que antes da gente finalizar o nosso tricotagem de hoje, tem a carta da convidada. O que vem, Natália? Que já começa a colocar a sua energia aqui, ó. Vamos lá. É sobre um momento de vida, né? Uau, a carta número 44. Lembra que eu expliquei sobre o oráculo ser importado? Ele é diferente, ele traz ali algumas informações. Essa carta é a carta da lupa. A carta número 44, ela fala para você se aprofundar e enxergar a situação que você está vivendo, ou até mesmo o caminho que você deseja entrar, né, com mais cautela. Essa carta, ela fala para você mergulhar nos assuntos que você deseja, mas de forma detalhada, né, Virginiana? Então, assim, os detalhes nesse aspecto da sua vida, nesse seu caminhar atual, eles são importantes. Tem momentos que não.
Mas nesse momento, sim. Então é muito importante, além de você enxergar os detalhes, enxergar também as pessoas. Porque quando a gente fala de detalhes, eu não estou falando apenas de um detalhe de uma situação, ou de um projeto, ou de, enfim, qualquer outra coisa. Nós estamos também falando de comportamento. É uma carta que está te trazendo um âmbito geral. Então, para você observar mais antes de se dedicar, eu sei que isso já é característica sua, mas só mais um pouquinho. Antes de você investir, dar o primeiro passo, porque 2025 é um ano realmente transformador, porém é um ano que eu converso para todo mundo, é um ano que aparentemente os dias estão mais longos, as esperas estão maiores, tudo aparenta que precisa de mais uma coisinha para fluir. E é o ano do ermitão, de você se retirar, analisar para se dedicar. E a sua carta, ela tá falando isso. Pausa, analisa, mergulha, seja expert daquilo que você deseja se dedicar, seja um relacionamento ou uma situação. Muito bom, muito bom. Curtiu? Curti, bateu aqui, bateu. E bateu, e ela tá assim, ó. E bateu. Que maravilha. Gente, chegamos ao finalzinho. Natália vai ter que voltar aqui. Vai. Thay, obrigada. Obrigada. Prazer. Obrigada, meninas. Tá aparecendo suas redes também, sempre com novidades. Show. Obrigada. Obrigada. Má, quem quiser uma leitura, uma carta, dá pra só te chamar lá no Instagram? Pode me chamar no Instagram. Agora, a partir de março, rádio também. Temos muitas novidades chegando junto com o Tricotar. Então é só entrar em contato comigo pelo Instagram. Garante lá o seu jogo personalizado, totalmente privativo. E é uma troca muito bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Doutora Roseli, também está aparecendo as suas redes. Deixa um convite para quem quiser ficar com a pele incrível como a sua. Ficar com a pele incrível, né? Alinhar aí a beleza com a expectativa. E aí também a parte da beleza genital, então também tem aí algo que a gente também depois pode conversar sobre rejuvenescimento genital, é algo também que a dermatologia tem investido bastante, então tem muita coisa sobre mulheres e sexualidade. Obrigada, viu? Prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Natália, eu acho que você tem que vir todo mês aqui. Obrigada pela sua generosidade sempre, eu acho que o teu conteúdo é mais do que necessário. Eu que agradeço, me diverti aqui, esqueci uma hora que as câmeras estavam ligadas. Que ótimo, obrigada, foi um prazer, uma delícia, conte comigo que eu volto. Quando que é o teu podcast? Fala para o nosso... Então, meu podcast, o Preliminares Podcast, ele vai ao ar a cada 15 dias. Então tem o canal no YouTube, preliminares.podcast, e você também consegue acessar pelo Spotify e Instagram, preliminares.pod. Cada episódio a gente fala aí sobre um tema, então libido, infidelidade, desejo e por aí vai. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês, gente. Você já sabe, toda terça-feira tem um programa inédito aqui para você, ou a qualquer momento também no nosso YouTube, domingo às 10 da manhã, também aqui na TV Cultura Litoral. Até semana que vem, então. Um beijo para você, até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.